Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo completo da novela Quando Me Apaixono. Se você quer saber tudo o que vai acontecer nessa linda novela, se inscreva-se no nosso canal. Também deixe seu like, ative o sininho de notificações e não se esqueça de comentarem aqui embaixo o que estão achando dessa maravilhosa novela. Qual sua opinião sobre todos os personagens? Quem vocês gostam e quem vocês odeiam? Deixe tudo aqui abaixo nos comentários. Confira agora o resumo do próximo capítulo. Renata pede que Jerônimo lhe mostre uma foto de Rafael. Ele fala que não sabe. Ela decide procurar no escritório. Carlos diz a Jerônimo que acha que já chegou o momento. Adriana e Renata procuram alguma foto de Rafael. Adriana vê uma foto dele no computador. Jerônimo confirma para Renata que o Rafael Gutierrez, seu irmão, é o mesmo que foi amigo dela. Ela fica bem triste e diz que não pode ser que o irmão dele e seu amigo sejam a mesma pessoa, porque assim quer dizer que seu amigo está morto. Ela chora e abraça Adriana. O vingativo continua frio. Augusto pede que Ezequiel investigue se Rafael chegou a mencionar uma tal de Roberta Monterrubio. Renata diz que nunca relacionou que Rafael e Jerônimo eram irmãos. Ela chora muito. Adriana pergunta de que Rafael morreu. Carlos diz que ele se suicidou. Jerônimo diz que Rafael se matou porque uma mulher o traiu e brincou com ele, uma mulher que ele chamava de Abonita. Renata diz que por isso Rafael não chegou e não souberam nada dele. Ela diz que era muito amiga de Rafael e se amavam muito. Adriana chora. Elas dizem que ele era muito querido na empresa. Renata chora muito pela morte do seu amigo. Adriana se apoia com a amiga. Renata pergunta se Jerônimo sabia que Rafael trabalhava nas empresas Monterrubio e se sabia, por que escondeu. Ele diz que sabia e seu irmão trabalhava numa empresa exportadora. Só sabia disso, mas que nunca soube que era a dos Monterrubios. Carlos fica sério com a atitude de Renata. Jerônimo pergunta a Renata se de verdade amava seu irmão tanto assim e se dói a morte dele. Ela diz que sim. Renata diz a Jerônimo que Rafael ligou para ela uma noite antes e queria vê-la, mas nunca imaginou que ele tiraria a própria vida e nem sabia que ele tinha noiva ou queria se casar, nem que ele tinha aquela fazenda. Jerônimo confirma a Renata que estava esperando Rafael no dia que foi no bar A Mentirosa, no dia que a encontrou. Renata diz que Rafael não merecia isso. Ela chora muito e volta a abraçar a Adriana. O vingativo Jerônimo acha estranha a atitude de Renata. Desolada, Constança sofre e chora. César liga para ela e fala sobre a morte de sua mãe. Constança fica sentida e decide ir até o amigo, no enterro e no velório da mãe dele. O médico diz a Isidro que deu tudo certo no transplante de Andrezinho e estão tomando as devidas precauções para não haver complicações. Gonçalo e Matias chegam em casa. Roberta diz que sua mãe está um pouco melhor, mas de repouso. Roberta pergunta a Matias sobre Renata. Matias pergunta se Roberta ainda ama Jerônimo. Ela diz que só ama ele. Matias diz a Roberta que não deveriam evitar que Jerônimo se encarregue do bebê dela. Roberta se preocupa com a reação de Renata ao saber que ela está grávida de Jerônimo. Matias diz que a relação de Renata e Jerônimo é estranha e não pode deixar de protegê-la. Ele fala que não sabe o que acontecerá no futuro, mas hoje Renata está com Jerônimo por própria vontade. Mas isso pode mudar depois, só que eles precisam seguir em frente com a vida deles. Roberta diz que é o melhor que podem fazer. Josefina diz a Gonçalo que teve uma crise e seu cérebro começou a mandar sinais e não responde como deveria. Ela pede que ele não lhe esconda coisas e não entende porque ele mentiu e não lhe disse que iria viajar para ver Renata com Matias. Ele diz que só queriam saber se ela estava bem e dar a notícia do casamento de Roberta. Gonçalo diz que Renata está feliz, fazendo a vida ao lado do homem que ama, longe deles. Josefina pede um abraço. Ele pede que ela se tranquilize. Ela o abraça e diz que o ama tanto e agradece por ele seguir ao seu lado apesar de tudo.
Alzira fica com medo de acontecer algo com seu filho por sua culpa. Ela não quer que Álvaro lhe assedie mais e por isso, só vendo ele na cadeia, se sentirá tranquila. Carina diz a Álvaro que ele tomou várias taças de vinho e tinha prometido que não voltaria a beber. Ele fala que não bebe mais, só que teve que beber na festa de Augusto. Álvaro se faz de santo e pede que Carina não se preocupe. Carina diz a Álvaro que Padre Severino quer que ele vá falar com ele amanhã na igreja. Carlos diz a Jerônimo que Renata o comoveu, pois estava tão sincera. Jerônimo diz que parecia, mas a verdade é outra. Ele fala que Josefina não poderia mentir e Renata vai acabar revelando a verdade. Carlos pergunta se tudo vai acabar entre eles quando Renata souber a verdade. Ele pensa. Renata diz a Adriana que realmente lhe dói a morte de Rafael, mas não gostou por Jerônimo não ter lhe esclarecido tudo e ter escondido a morte do irmão. Adriana diz que isso está muito estranho. Renata crê que Jerônimo acha que ela conhece a Bonita e por isso está lhe culpando. Renata pede a Adriana para investigarem tudo isso. Gonçalo chega à casa de Constança. Honório diz que Constança não está, porque foi ao velório da mãe de um amigo. César chora no velório da sua mãe. Constança chega até o amigo e o abraça. Ele se sente um pouco melhor ao lado da mulher que ama. Honório fala para Gonçalo tudo o que aconteceu com Branca e nega sentir algo por ela. Ele fala que Branca armou uma armadilha para ele. Gonçalo fica surpreso. Ele diz que adora Constança, mas está dizendo toda a verdade. Gonçalo acredita no cunhado. Ele fala que vai demitir Branca e agradece a Gonçalo pelo apoio. Gonçalo fala que está casado com Josefina, mas que ama Regina. Honório diz que ama Constança, mas a traiu com uma mulher que a única coisa que sente é remorso. Na fazenda, a Aurora sugere a Augusto casamento e filhos. Ele não quer se casar tão cedo. A Aurora diz que quando se ama alguém, isso é inevitável. Ele se lembra de quando Renata cortou o primeiro cacho de uvas da plantação. A Aurora diz a Augusto que acha que a mãe dele o fez muito mal, porque além de tê-lo mimado demais, fez ele se sentir superior a todos. A Aurora diz a Augusto que ele só pensa nele, no que faz feliz a ele. Ele diz que está feliz do jeito que tá. Gonçalo recebe uma ligação e se surpreende. Renata e Adriana tomam café da manhã. Adriana não quer voltar ao México porque quer estar com a amiga, mas Renata quer que Adriana vá para lhe informar de todas as novidades e acontecimentos da cidade grande. Renata pede a Matilde que traga mais café. Matilde diz a Renata que ela tem mãos e não vai servi-la. Renata grita com Matilde e diz que já se cansou das grosserias dela e falta de respeito dela. E se ela não se comportar melhor, tem que vazar daquela fazenda. Matilde é grossa, pede que Renata saia, diz que ali ninguém gosta dela e nem vão acreditar nela nunca. Renata diz a Matilde que desde que chegou ali, ela criou essa treta com ela e não sabe se ela gosta do seu marido, mas não vai permitir fofoquinhas que lhe prejudiquem. Jerônimo chega ali e pergunta por que Matilde está falando assim da sua mulher. Renata diz que não foi nada e se exaltaram por uma besteira. Jerônimo ameaça mandar Matilde embora, porque não é a primeira vez que chama a atenção dela. Matilde vai para a cozinha e chora. Manuela diz que ela não devia ter desrespeitado Renata e avisou para ela. Ela chora e diz à madrinha que odeia Renata com todas as suas forças. Gonçalo vai ver Antônio. Antônio propõe a Gonçalo que se unam para protegerem Regina e que encontrem a mulher que quer destruí-la e também a filha dela, e Regina que escolha se fica ao seu lado ou ao dele. Gonçalo concorda com Antônio. Antônio diz a Gonçalo que errou e quer corrigir seus erros. E quanto mais protegerem Regina, será melhor. Renata diz a Jerônimo e Carlos que não conseguiu descansar e passou a noite toda pensando em Rafael. Renata diz a Jerônimo que na festa de Matias, Rafael já tinha morrido e ele não lhe disse nada. Jerônimo fala que era um tema sensível, pelo qual não quis falar. Renata diz que não entende como ele quis ir a uma festa, estando de luto pela morte do irmão. Manuela e Hermínia servem o café da manhã. Jerônimo pergunta sobre Matilde. Manuela fala que ela se encarregou dos outros pendentes. Ele se irrita pelo descaso da empregada. Antônio vai ver Regina com Gonçalo. Antônio diz a Regina
e Carla que ele e Gonçalo vão protegê-la. Gonçalo decide levar Regina e Carla para casa. Antônio diz que será mais seguro ela ir com Gonçalo. Renata diz a Jerônimo que vai ir ao cemitério com Adriana visitar o túmulo de Rafael. Ele segue estranhando tudo. Honório fala com Matias sobre o rolo que teve com Branca e afirma que irá demitir a perversa. Matias diz a Honório que não conseguiu esquecer Renata e tem suas dúvidas se ela é feliz ou não. Ele pede ajuda do tio para investigar isso. Honório prefere não se meter, nem perguntar nada a Adriana, já que sua filha gosta dele também. Matilde está nas plantações. Carlos pede que ela não intervenha mais entre Renata e Jerônimo, pois respeitar não significa estar de acordo, e ela deveria respeitar Renata. Matilde não consegue, já que odeia Renata. Carlos diz que se importa demais com ela e não quer que ela se exponha demais, para que Jerônimo se chateie e a demita dali, ou expulse ela. Ela fica surpresa por ele se importar de verdade com ela. Rola um clima entre os dois e eles se beijam. Renata diz a Jerônimo que teve uma briga sem importância com Matilde. Ela agradece por ele dar seu lugar na frente da empregada. Renata pede que Jerônimo não demita Matilde. Ela sai. Jerônimo diz sozinho que, apesar de tudo, não quer que Renata vá embora. Matilde afasta Carlos dela. Ela diz que é amaldiçoada, porque todos que a amam morrem. Carlos pergunta sobre os homens que ela ama. Ela diz que sempre se apaixona por amores impossíveis. Ele pergunta quando ela vai decidir ser feliz. Ela rejeita ele e pede que ele se esqueça dela. Roberta diz a Josefina que muitas pessoas virão ao seu casamento e já foi confirmado. Josefina diz que espera que Jerônimo e Renata não apareçam no casamento. Roberta diz que não convidou Jerônimo, mas Renata virá. Mas não queria. Renata liga para Roberta. Ela diz que está bem. Renata pergunta sobre sua mãe. Ela diz que soube que ela vai se casar com Matias e que espera um bebê. Renata diz que não recebeu o convite do casamento. Roberta diz que mandará para ela. Roberta diz a Renata que Matias não quer Jerônimo no casamento e se ela decidir vir, que venha sozinha. Renata diz que se não convidaram seu marido para o casamento, também não irá. Roberta acha perfeito. Roberta passa o telefone para Josefina. Josefina diz a Renata que não se interessa em nada que venha dela. Renata diz à mãe que talvez ela não queira saber dela, mas quer saber dela. José diz que estava bem, mas quando escuta a voz dela, se sente mal. Ela desliga na cara da filha. Renata fica triste. Desgraçada, Roberta comemora com Josefina. Renata começa a chorar. Jerônimo vai até ela e a abraça. Renata diz que por mais que tente se esforçar, sua mãe não lhe ama. Renata diz a Jerônimo que ele foi muito sortudo por ter tido uma mãe que o amou. Ele diz que sim, mesmo que tenha perdido ela tão jovem. Renata decide não chorar mais. Jerônimo diz que escutou que ela não irá no casamento de Matias e Roberta, porque não foi convidado. Ele diz que Roberta é irmã dela. Renata diz que sua irmã não a ama também. Ela diz que se não convidaram seu esposo, foi como se não tivessem lhe convidado também. Ele fica comovido. Ela chora e pede um abraço, porque precisa sentir que ele se importa com ela. Ele abraça ela. Em pensamento, diz que se importa com ela muito, mesmo que não queira. Selena vai ao velório da mãe de César e diz a ele que sente muito. Ele agradece por ela ter vindo. Os dois se abraçam. Constança diz a César que falou com seu pai e dará uma missa de corpo presente para a mãe dele antes de ir ao crematório. Ele agradece. Selena fica enciumada com a presença de Constança. Renata visita o túmulo de Rafael. Ela diz: "Ai, Rafa, me dói tanto sua morte. Você e o Jerônimo irmãos. Quem diria que seríamos parentes, viu? Se você não tivesse morrido, tudo seria tão diferente." Adriana está com flores. Jerônimo observa de longe a esposa em frente ao túmulo de seu irmão. Renata chora muito. Padre Severino celebra uma missa lá no povoado. Carina, Álvaro, Matilde e Lázaro assistem. Matilde pede a Nossa Senhora que não deixe que aconteça nada com Carlos pelo beijo que deram e que cuide dele.
Álvaro vai falar com Severino. Ele diz ao padre que não tem nada para falar com ele e pede que não ande atrás dele, dando recadinhos. Álvaro pede que ele não se meta na sua vida. Severino diz que não vai ajudar ele e Carina na adoção do bebê então. Álvaro não se importa. Renata vai até o quarto. Ela chama Adriana para irem comer uma lagosta e depois levá-la ao aeroporto. A Adriana dá para Renata o pingente dela, R, pois já foi consertado. Renata decide usá-lo em outra ocasião. Carina pergunta a Matilde se o nome da noiva de Rafael era Roberta. Matilde estranha a pergunta. Matilde diz que pensavam que a noiva de Rafael se chamava Roberta, mas descobriram que é outra. Ela quase abre a bocona, mas Lázaro impede a irmã de revelar o nome da mulher e pede para irem para a fazenda. Carina estranha tudo.